Olá, aluno, sejam bem-vindos. Essa é a disciplina de Historiografia e eu sou o professor Igor Guedes Ramos. Estamos começando a terceira teleaula, Lugares de Memória, Arquivos, Imagens e História Oral. A gente estudou desde a nossa primeira teleaula basicamente o surgimento da disciplina História, né, tanto nas escolas quanto nas universidades, tá? E os paradigmas ali do século XIX, porque isso aconteceu no século XIX. O positivismo, que era aqueles historiadores que procuravam ver uma lei de funcionamento das sociedades e, portanto, uma lei de funcionamento da história, né? Então, se existe uma sociedade que vivesse uma dada geografia, uma sociedade que tivesse um determinado grupo étnico, como a gente chama hoje, ela caminharia em uma dada direção, em uma determinada direção, né? Por exemplo, o brasileiro, por viver nos trópicos, seria um povo de festa, que não usaria alta tecnologia, alta industrialização, se basearia na agricultura e tudo mais. Então, o paradigma positivista pensava assim. A gente estudou mais, que foi mais importante para a formação da disciplina, o historicismo, né? Que buscava compreender a história a partir dos eventos históricos, tal como eles aconteceram, segundo o pensamento deles, né? Então, eles tentavam resgatar tudo o que aconteceu, e o intuito, o objetivo era criar as histórias nacionais. Então ali não havia uma lei, eles não acreditavam nisso, que havia uma lei de funcionamento dos eventos históricos. Não, um evento leva a outro, que leva a outro, e eles são particulares, eles não se repetem, tá? A gente estudou também o marxismo, que focava nas questões de como o ser humano produzia os seus viveres ao longo da história e como isso criava uma dinâmica histórica importante. Depois, na segunda aula, a gente vai ver o começo das rupturas desses paradigmas, né? Com um pensamento marxista, por exemplo, mais preocupado como a cultura interage com a economia, né? Como a nossa forma de pensar o mundo, a nossa cultura, ela guia a gente a agir de acordo com a exploração, de acordo com as condições econômicas também. A gente discutiu também os paradigmas da antropologia, também mais pegado à cultura, a história das mentalidades, entre outros paradigmas do século XX que tentaram melhorar, digamos assim, transformar os paradigmas originais da historiografia. Hoje a gente vai se ater a outras questões mais metodológicas. No quadro eu trago para você essa discussão, né? Então a gente vai ter que contextualizar as discussões sobre a escrita, sobre os textos que nós utilizamos para produzir história, a oralidade e a imagem, tá? Porque isso tudo são discussões muito características do século XX, tá? Da nossa época. Principalmente a partir de 1960, 70, porque vai acontecer uma grande quebra dos paradigmas. Principalmente aqueles paradigmas do século XIX, com todas essas críticas historiográficas, essas novas, essas viradas historiográficas que aconteceram ao longo do século XX, microhistória, história antropológica, o novo marxismo, entre vários outros pensamentos, né? Vai gerar uma quebra dos paradigmas, uma quebra dos modelos explicativos da história, tá? Então, você vai ter vários problemas metodológicos nessa questão. Vão ter que renovar a metodologia. E também é uma pluralização das fontes muito grande. Em vez de focarmos só nas fontes escritas, como pensou o século XIX, a gente vai usar fontes imagéticas e até as fontes orais, né? As materiais também, né? Como objetos propriamente deixados pelo passado. Então, a primeira questão para abrir a nossa discussão é essa daqui. O que são fontes históricas? E eu faço uma breve definição aqui. Vestígios do passado, qualquer coisa que os seres humanos produziram no passado, tá? Que a gente pode chamar de certa forma também de memória. A gente vai discutir com calma esse conceito de memória, tá? E que são acessíveis no presente, ou seja, coisas que os seres humanos produziram no passado e que nós temos acesso hoje, né? No momento que estamos produzindo a história.
tá? Que devem ser problematizados pelo historiador, tá? Pensados, colocado perguntas para esses vestígios do passado para a produção do conhecimento histórico. Então, as fontes podem ser qualquer coisa, tá? Escrita, material, coisas que a gente pega, o que a gente fala, tudo isso é fonte histórica, porque tudo isso é vestígio do passado que chega até nós. Tá? E aí a gente problematiza, coloca questões, trabalha isso a partir de teorias, de conceitos, e aí transforma no conhecimento histórico que vai afetar a nossa atualidade, sempre. Porque se esse conhecimento histórico não afetar a nossa atualidade, né, tentando dar respostas para os problemas atuais, ele não tem utilidade nenhuma. Então, ao longo dessa aula, a gente vai discutir algumas metodologias e algumas formas de olhar para as fontes históricas diversas, seja elas escritas, imagéticas ou orais. Arquivística e história, ou como eu gosto de chamar também, é o arquivo. Um dos primeiros problemas que os historiadores devem pensar é o arquivo, o lugar onde eles vão pesquisar as suas fontes históricas. Tá? Lá naquela historiografia do século XIX, os metódicos franceses ou historicistas alemães, eles já colocavam a crítica documental, o primeiro movimento da crítica documental, o primeiro movimento, então, do historiador trabalhar os documentos, é a heurística, é o levantamento das informações. E a crítica externa do documento, a identificação, a verificação da origem e tudo mais. Ora, isso forma o arquivo, esse primeiro movimento, de juntar o material, organizar e identificar o material e sua originalidade. E a história não trabalha esse processo sozinho, o historiador não trabalha esse processo sozinho, trabalha junto com uma área profissional ou uma área do conhecimento que nós chamamos de arquivística. Por isso que é muito importante a gente pensar também o trabalho que os arquivistas fazem junto com o trabalho dos historiadores para montar os arquivos que servirão para pesquisa histórica. Então, no quadro, eu trago para você alguns problemas, algumas questões para a gente pensar sobre o arquivo. A primeira questão é que os arquivos eles foram do privado para o público ao longo do século XVIII, XIX e XX. O que isso significa? Ora, lá no século antes da Revolução Francesa, a gente usa a Revolução Francesa como marco, um divisor entre várias coisas, questões políticas, econômicas e também dos arquivos, tá? E da normatização das regras de funcionamento das instituições. Tá? Mas é evidentemente que não é só a Revolução Francesa. Tá? Foram vários processos anteriores e posteriores. A Revolução Francesa serve como um marco. Mas, de qualquer forma, antes dela, os arquivos eram, em geral, privados. Ou era da igreja, os arquivos com documentos, com mapas, com pinturas, tá? Ou eram da igreja, ou eram da nobreza, principalmente do rei. Né? Primeiro, os arquivos que ficavam guardados e organizados eram aqueles de interesse da igreja, aqueles de interesse do rei. Isso que a gente tem tanta dificuldade para saber da cultura popular, tá? Antes da Revolução Francesa. É um dos motivos que a gente tem tanta dificuldade, porque não era interessante guardar elementos da cultura popular, tá? Para nesses arquivos privados. E, ao mesmo tempo, só aqueles autorizados pela igreja, pelos nobres, pelos reis, que poderiam acessar e trabalhar aqueles arquivos. E, obviamente, não é à toa que a gente tinha uma história que buscava mostrar a soberania real, a importância da igreja, dos bons exemplos dos homens santos, tá? Antes da Revolução Francesa, principalmente, mas não só, tá? Antes da Revolução Francesa. Depois a gente tem a criação dos arquivos públicos, tá? Que aí você tem regras, leis, códigos de organização desses arquivos, tá? E que tem, basicamente, é aberto a qualquer um para acessar, tá? Mas repare, ser aberto a qualquer um não é qualquer um mesmo, porque tem arquivos que são confidenciais, não é qualquer um que pode usar arquivos confidenciais. E dizer que não tem intenção também é uma mentira, porque esses arquivos são organizados de acordo com um código de organização, tá entendendo? Que coloca, diz, isso aqui não é arquivo.
um brinquedo, por exemplo, né, para a historiografia antes de 1950, talvez não tivesse importância nenhuma. Para a historiografia atual, arquivar um brinquedo é fundamental, porque você entende os costumes, as práticas, o lúdico, a formação da infância em cada época, percebe? Mas antes ninguém se preocupava em guardar um brinquedo, por exemplo, tá? Então, essa dimensão, quando passa para o público, é muito importante, mas não quer dizer que não tenha normas ali de organização. E é isso que a gente precisa ver também. No quadro eu trago já o próximo ponto disso, que é as 3 dimensões do arquivo. A arquivística, a administração e a própria história. Tá? O que isso quer dizer? A arquivística é uma ciência que surge ali também a partir do século XIX e ela tem as suas próprias regras de organização dos arquivos, né? Ela pode organizar a partir de instituições, né, de qual instituição fez um determinado arquivo, a partir de temas, né, a partir de funções. Você já deve ter olhado nos catálogos de livro, né, aquela numeração toda lá. Bom, aquilo ali são regras para organizar os arquivos. E veja, isso não é isento de intenções, tá? Isso vai afetar diretamente o trabalho do historiador. Isso também afeta o trabalho administrativo, porque muitas vezes os arquivos estão ligados ao Estado. E o Estado gera algumas normas de organização. Então, as leis vão ficar arquivadas em um determinado lugar, né? Dados econômicos em outros, dados geográficos em um outro lugar, um outro lugar do arquivo. E às vezes o historiador ele precisa saber informações de todos esses pontos de arquivo. Tá? Eu quero estudar por que reduziu-se o poder aquisitivo do trabalhador durante um período. Não adianta eu só verificar as leis trabalhistas daquele período. Eu preciso ver as normas sindicais, eu preciso ver a dinâmica econômica. Às vezes tem um problema ambiental que eu vou achar lá nas questões dos mapas geográficos e das informações geográficas, certo? Então, a arquivística ela organiza de uma determinada forma que nem sempre é a melhor forma para o historiador e a gente tem que ficar atento a isso. Tá? E é isso que a gente chama de, no quadro novamente, eu chamo a atenção que é a normatização da história pela arquivística. Eu posso estar tentando procurar uma determinada informação, um tema, né? Leis trabalhistas, por exemplo. Aí eu vou lá no arquivo, faço a pesquisa disso. Vou ter várias leis, mas talvez a informação mais importante que eu precise esteja num outro tema ou numa outra dimensão daquele arquivo, tá? Então é muito importante a gente estar atento a essas organizações arquivísticas. E finalmente um tema atualíssimo, né, do arquivo, que são os sistemas digitais de arquivo, que trazem facilidades e também trazem dificuldades. Como assim, professor, dificuldades? Eu achei que a internet, os arquivos digitais e públicos só trariam facilidades. Isso é verdade. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu tive que levantar milhares de teses e dissertações de historiadores produzidos em vários lugares do Brasil, desde o norte até o sul, de várias universidades, milhares de teses e dissertações. Ora, uma parte dessas teses e dessas dissertações eu tive que ir lá nas bibliotecas das instituições pegar para ler. Só que uma boa parte delas, felizmente, já estava digitalizada. Então lá de casa eu já acessava e pegava todos aqueles arquivos. E que me facilitavam também na questão não só de não precisar me deslocar para aqueles locais para fazer a minha pesquisa, mas também do volume de material. Como está tudo digitalizado, não tem aquele monte de livro empilhado na minha escrivania. Então perceba, facilitou e agilizou demais o meu trabalho de pesquisa. Tá? Mas por outro lado, a quantidade de informação que a gente tem hoje, por exemplo, nos arquivos de internet, dificulta, muita coisa para ser trabalhada. Acaba soterrando o historiador, de certa forma. Um exemplo, a gente na história cultural estuda muitas representações que revistas e jornais passam para o seu leitor, né? As representações de mundo, como o leitor deve ver o mundo, com os valores, os costumes que os jornais e as revistas passam para os seus leitores. E a gente sempre esteve preocupado em pensar a apropriação. Como que o leitor se apropria daquelas representações passadas pelos jornais e pelas revistas. Isso antigamente era uma dificuldade, porque você não conseguia sair perguntando
para os leitores. Hoje em dia tem as caixas de comentário dos leitores, né? Então você pode usar aquelas caixas de comentário para pensar como que os leitores se apropriam daquela informação que é dada pelas revistas e pelos jornais. Porém, tem tanta coisa nesses comentários que fica quase impossível o historiador trabalhar se ele não tiver um método de seleção muito rigoroso, uma teoria e conceitos muito rigorosos para conseguir trabalhar com toda essa informação. Tá? Sem contar com outra questão também, que é a questão do algoritmo, que já pré-seleciona vários arquivos na internet. Não espere que quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, vá aparecer para você todas as informações. Não, vai aparecer aquelas informações que o algoritmo, que muitas vezes a gente não sabe como está funcionando, espelha para você, certo? Então já é uma pré-normatização do arquivo, já é uma pré-organização do arquivo, que pode excluir informações importantíssimas para a sua pesquisa. Então a gente tem que estar atento a toda essa normatização do arquivo, seja as organizações antigas, seja as mais atuais da era digital. Os historiadores, as fontes e suas lógicas. As fontes escritas. As fontes escritas sempre foram os principais vestígios do passado utilizados pelos historiadores. Quer dizer, nem sempre assim, né? Porque na antiguidade era um pouco diferente isso, e na África e nas tribos americanas também, não era só a fonte escrita. É porque no século XIX, ocorreu essa preocupação, esse uso fundamental das fontes escritas, exatamente no momento em que surge a disciplina de história, tanto nas escolas quanto nas universidades. Então, o foco do historiador, até porque são fontes mais fáceis de serem trabalhadas, né, que trazem muitas informações, tá? Elas vão ser principais, tá, para o trabalho do historiador até hoje. Obviamente não são as únicas mais, de forma alguma, mas são fundamentais para o trabalho do historiador até hoje. Só que a gente precisa ter alguns cuidados com as fontes escritas, porque elas não são todas iguais. A gente tem que pensar várias características dessas fontes escritas. Eu trago alguns exemplos para você no quadro, tá, que mostra a diversidade das fontes, os proveitos e problemas de cada uma delas. Eu tento destacar 5 aqui para você. Por exemplo, os documentos oficiais, muito utilizados no século XIX, né, aqueles produzidos pelo Estado. Eles são muito importantes para entender o policymaker, né, como os americanos chamam, o fazer político, como fazer política, né? Ali tem vários interesses políticos expressos ali. E é importante ter essa noção que tem interesses políticos ali. Tá? Em várias dimensões desse interesse político, porque pode estar totalmente expresso os interesses políticos nessas fontes públicas, nessas fontes produzidas pelo Estado, ou ele pode estar subjacente. Tá? Muitas vezes as fontes públicas produzidas pelo Estado, ela tenta soterrar outras perspectivas políticas que estão naquela sociedade com muita força, com muito debate, mas no documento oficial só sai a perspectiva vencedora. Então você tem que ter atenção nos interesses dessas fontes oficiais, né? Quem está falando? Para quem está falando? Tem uma história, rapidamente eu conto esse exemplo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma possibilidade dos Estados Unidos e a União Soviética não se confrontarem numa Guerra Fria. Mas teve um discurso do Stalin que foi bastante agressivo, de certa forma, para os Estados Unidos, mas o interesse do Stalin ao fazer aquele discurso era um interesse interno, para afetar internamente as pessoas da União Soviética, e não para atacar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos leu de uma forma diferente esse interesse naquele discurso oficial, certo? Então é preciso entender para quem que aquela pessoa está discursando, quais são os interesses daquela pessoa, tá? A gente conseguir entender aquele documento oficial efetivamente, o público, quem está falando, por que está falando, qual que é o contexto. Outros exemplos de fontes escritas são fundamentais. Processos judiciais, pouco utilizados anteriormente, antes da década de 70 pelos historiadores, porque eram marcados por segundo os historiadores, muita ideologia,
né, pela ideologia judiciária, pelas regras judiciárias. E isso é verdade. É por isso que a gente tem que ter atenção, né, que os arquivos judiciais, eles têm várias normas de produção. Quando você lê um arquivo judiciário, você tem que saber quais leis estão operando na época que aquele arquivo judicial foi produzido, porque as leis, elas permitem que algumas coisas sejam ditas no processo judiciário e que outras coisas não possam ser ditas dentro do processo judiciário, certo? Algumas provas são excluídas, outras são aceitas, mas depende da época, do código de processo de cada época, e você tem que dominar isso para você poder estudar. Se você dominar isso, os documentos judiciais são fundamentais para a gente entender os conflitos dentro de uma sociedade. Mas você tem que saber com as normas de produção desses documentos. Outro exemplo, jornais e revistas, ótimo também, os historiadores utilizam demais, porque ali tem várias perspectivas, mas você tem que estar atento aos interesses editoriais e mercadológicos desses jornais e dessas revistas. Um exemplo clássico disso era o Chateaubriand, né, grande jornalista, dono de várias mídias. Tem uma historinha dele que é uma anedota, mas aconteceu de verdade, né, que é dos fósforos. Uma determinada empresa de fósforo parou de anunciar no jornal dele, né? E o que ele fez? Ele mandou os seus jornalistas ficarem contando, abrir a caixinha de fósforo e ficar contando quantos fósforos tinha lá dentro. E aí estampou na primeira página, né? As caixas de fósforo de tal empresa, que diz que tem 60 fósforos, na verdade tem só 50. Não demorou uma semana que a empresa voltou a anunciar no jornal do Chateaubriand. Tá? Então repare, as notícias, elas também não são isentas de interesse. Tá? Você tem que entender qual que é o foco mercadológico daquele jornal, qual que é a direção editorial daquele jornal, quais são os interesses daquele grupo, tá? Mas são fontes fundamentais. No quadro, as cartas são excelentes para as biografias históricas, que alguns historiadores não gostam muito, porque tem excesso do quê? Idiosincrasias. O que é isso aqui, professor? São as nossas características individuais, tá? Que nós temos pequenas características individuais. As cartas pessoais, né? A gente manda para as pessoas, hoje é e-mail ou WhatsApp mesmo, né? Elas têm várias características subjetivas próprias nossas. Os historiadores às vezes não gostam muito disso, exatamente porque não consegue dar o panorama mais geral de uma sociedade. Tá? Mas as biografias históricas, elas são fundamentais e mesmo assim você consegue, a partir da ação individual das pessoas, das palavras de um indivíduo, dali vai ter o contexto histórico em que ela vive. Vai ter, pode ter certeza, porque a gente não consegue sair completamente fora da sociedade. Com um bom conceito, com uma boa teoria, com uma boa metodologia, as cartas podem ser fundamentais para a gente conhecer o contexto histórico daquele indivíduo, tá? E assim conseguir produzir, inclusive, uma história mais complexa, né? Fazendo a relação do micro com o macro, né? Como que as pessoas individualmente absorvem o contexto histórico que está em torno dela. Finalmente, um último exemplo é a questão da literatura. A literatura, que é muito permeada, obviamente, de imaginação e ficção. Mas, novamente, é importante destacar isso. A literatura significa que ela não consegue escapar completamente da sua época. Ali dentro da literatura tem relações, né, sociais expressas, às vezes com mais fantasia, com menos fantasia. Os diários de navegação são ótimos para dizer isso, né? Porque tinha vários monstros, né? Um bestiário das grandes navegações gigantescos, né? Só que nesses desenhos sobre as navegações, que colocam peixes voadores gigantescos, é óbvio que aqueles peixes gigantescos eram mentira, aqueles monstros eram mentira. Mas calma, o peixe voador realmente existe e os europeus estavam descobrindo novos animais, novos povos, nova flora, nova fauna. E eles expressaram aquilo de forma imaginativa, sim, mas dentro dessa forma imaginativa você consegue perceber como que aquilo era novo, como que aquilo lá era ousado para a época, as grandes navegações, e como eles brincaram com aquilo na própria cultura deles, certo? Então a literatura é fundamental porque ela também expressa as relações sociais, né? As expectativas de uma determinada época.
E finalmente no quadro, para resumir, para amarrar toda essa discussão das fontes escritas, a gente precisa sempre, independente da fonte, avaliar o contexto histórico dela, quando que ela foi produzida, as normas de produção, quais são as regras para produzir aquela fonte, né? Quem é o autor e qual que é o público-alvo dessa fonte. Tendo essa preocupação, esses 5 elementos aí de preocupação ao analisar as fontes escritas, qualquer fonte escrita será fundamental para a produção do conhecimento histórico. Memória. O que é a memória? A memória a gente pode pegar de forma mais ampla, né? Qualquer coisa, qualquer vestígio do passado que chega até nós é memória do passado, tá? Mas a memória a gente pode trabalhar ela de forma mais estrito sensu, mais detalhada, como a forma como eu trago no quadro para você. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar, eu dividi aqui 3 conceitos de memória, né? A memória individual, tá? Que é a capacidade de reter, lembrar e reconstruir informações que todo ser humano tem. Tá? Antes de mais nada, a gente tem que perceber essa determinada dimensão da memória. Tá? Que é o seguinte, olha, a gente tem a capacidade de lembrar das coisas, mas perceba que a gente não lembra de tudo o tempo todo. Tá? E você também já deve ter passado pelaquela experiência de que em um determinado momento, você conversando com algumas pessoas, você lembra de um evento do passado de uma determinada forma. Tá? Mas em outra época, 2, 3 anos depois, você vai lembrar daquele mesmo evento do passado, conversando com outras pessoas, ou porque sentiu um cheiro, ou porque viu uma imagem, você vai lembrar daquele mesmo evento do passado de uma forma diferente. Tá? Perceba isso, pense sobre isso que você vai perceber essa dinâmica, porque o nosso processo de memória é assim, a gente grava as coisas que aconteceram, mas quando a gente lembra, a gente reconstrói aquela memória de acordo com o que está acontecendo no nosso presente. Isso é muito importante. Outra característica da memória individual é isso aqui, olha. Ela é sempre uma perspectiva da memória coletiva, tá? E aí o que é memória coletiva? São todos os costumes, os discursos, as formas de agir que circulam na sociedade, tá? Entre os grupos. É a memória construída e compartilhada por um grupo sociocultural. Não existe memória individual que não seja uma perspectiva de uma memória construída em grupo. Nós não conseguimos escapar do grupo no qual a gente vive. Aí você fala, professor, isso não é bem assim, não. Dá sim. Eu começo com uma explicação muito simples. Se você parar agora para pensar em qualquer coisa, só pensa, não precisa falar. Um problema da sua vida, um problema da nossa sociedade. Se você depois parar para pensar sobre o que você pensou, eu vou te perguntar, que língua que você pensou? Se você não fala inglês fluente, você vai me dizer, pensei em português, professor. E você nasceu sabendo português ou alguém te ensinou português? Ou português você aprendeu de fora? Tá? Até no nosso pensamento, nós dependemos da sociedade que nos cerca. Tá? E se você estiver sozinho em casa, na sua casa, você fala, não, estou completamente sozinho aqui, nada que eu não dependo de ninguém nesse momento aqui. Não é verdade, porque a sua casa foi construída por uma pessoa, a televisão foi construída por outra, o sofá por outro. Tá? O tempo todo, as nossas memórias são construídas de acordo com o contexto social que nós vivemos. Tá? E as nossas memórias, elas são gravadas de acordo também com as relações que nós temos com as pessoas. Os times de futebol são ótimos para pensar isso, né? Uma criança que nasce em volta de um determinado grupo de pessoas que torce para um determinado time, ela vai ter uma memória afetiva daquele time durante toda a sua vida. Pode até mudar de time, mas ela vai lembrar daqueles eventos. Tá? Então a memória nossa individual ela é sempre construída coletivamente, é uma perspectiva. Tá? E o historiador ele costuma trabalhar em cima dessa memória coletiva, para finalmente, o último ponto que eu trago para você no quadro, sobre memória, é a memória social, que a gente chama de memória social. Ela é construída de forma oficial, por meio de instituições sociais. Tá?
A memória coletiva é trabalhada por instituições oficiais e ela se torna uma memória cristalizada no social. O exemplo mais fácil disso são as estátuas. Tá? As estátuas é o quê? É uma cristalização de uma memória coletiva, criada pelo Estado, pelos estados, né? Pelo governo estadual, federal, etc. Tá? Mas a memória oficial muitas vezes também é produzida por nós, historiadores. É que deixamos livros, criamos livros didáticos, criamos livros acadêmicos. Então, uma memória que é o quê? É um trabalho em cima das memórias coletivas que cristalizam um determinado conhecimento sobre o passado e que afeta a nossa sociedade o tempo todo. As estátuas, os livros didáticos, etc. Então, a gente pode dividir a memória nesses 3 elementos básicos aí. A memória popular da proclamação da República. Essa discussão é muito interessante, eu gosto muito dessa situação-problema, porque ela vai nos mostrar como é possível trabalhar elementos culturais, né, a literatura, como uma fonte fundamental para entender as relações sociais, que parecem sempre muito concretas, né, separadas da cultura. Não, não é assim não. A gente consegue trabalhar uma coisa com a outra. Vamos dar uma olhada? Olha só, pergunta: é possível utilizar uma obra literária como uma fonte histórica em uma tese de doutorado? Então, se você estiver fazendo uma tese de doutorado, né, se depara com esse texto maravilhoso aqui, olha, do Machado de Assis, do grande Machado, Esaú e Jacó. Aí você fala, puxa vida, essa obra é tão legal, aqui eu estou fazendo uma tese de doutorado sobre a Primeira República, será que eu posso utilizar esse livro, essa literatura aqui da época ainda? Poxa, será que é possível? Vamos pensar isso, vamos processar isso daí. Para processar isso eu trouxe um trechinho desse livro, né? Para a gente pensar se a memória popular da proclamação da República pode ser extraída de um livro de literatura. Esse diálogo aqui do Custódio, que é o dono da confeitaria do Império, tá? É uma confeitaria muito famosa naquele momento ali, da literatura do Machado de Assis, e ele está conversando com Aires, né, um magistrado importante, na porta da sua padaria, logo após a proclamação da República. Logo após a proclamação da República. E o Custódio fala o seguinte para o Aires: Vossa Excelência crê que, se ficar império, nome da confeitaria, venham a quebrar minhas vidraças? Ele pergunta. Por quê? Lembra, confeitaria é do Império, é o nome da confeitaria do Custódio. E ele tinha acabado de fazer uma placa para a confeitaria maravilhosa, novíssima. E ele está preocupado, pô, virou República. Se eu deixar o nome de Império aqui, será que vão quebrar tudo? O Aires, o magistrado, responde para ele, amigo dele, responde: isso eu não sei, mas pode pôr Confeitaria da República. Você não coloca Confeitaria da República, então, para você evitar o problema? E o Custódio responde para o Aires: lembrou-me isso, em caminho, mas também me lembrou que, se daqui a 1 ou 2 meses houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje e perco outra vez o dinheiro. Porque ele está reclamando, eu pensei em trocar o nome quando eu estava voltando para botar a minha plaquinha novinha, passar para a confeitaria da República, né? Mas, poxa, aí eu vou voltar, jogar fora essa placa, mandar fazer outra placa, e se daqui a pouco mudar de novo, voltar ao Império? Por que esse trecho é tão interessante? Porque ele demonstra, como outras fontes documentais demonstram, que a cultura popular não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Não tinha, o conflito não foi algo natural, como muitas vezes a memória oficial e os livros didáticos, principalmente os mais antigos, nos passam. Olha, a República era normal, foi super consensual, todo mundo queria a República e foi um movimento natural da história chegar na República. Não é verdade. A população não participa da proclamação. A proclamação, estrito sensu, foi um golpe militar, tá? Não se sabia se aquilo ia se manter. Não se tinha certeza, havia um conflito. E o nosso trabalho é estudar como que deu esse conflito para que depois a República se tornasse algo natural. É normal, ainda bem, né, que tem República. Mas naquele momento não havia certeza nenhuma.
E a literatura às vezes deixa isso mais claro do que as fontes oficiais, porque obviamente elas disfarçam a situação do momento porque elas querem que a República se firme, que ela corra de forma natural, né? Como se fosse era o mais correto a fazer. Tá? Então, na literatura, ela pode demonstrar o quê? Esse solo instável da proclamação da República. Okay? Então, a gente fechar a nossa situação-problema, uma obra literária pode expressar os sentimentos, as experiências de vida, as práticas e valores cotidianos de uma determinada época. Tá? Basta você trabalhar essas informações da literatura junto com outras fontes documentais e perceber que ali tem um grau de fantasia, de imaginação, de ficção, mas que algumas relações elas estão expressas ali, porque, como eu já disse, não dá para você escapar completamente do contexto da realidade, certo? Então, essa é uma possibilidade para uma tese de doutorado, sim. Você pode usar, além de fontes oficiais, dados econômicos, dados políticos, jornais, revistas, obras literárias, e muitos historiadores fizeram isso de forma magnífica, inclusive sobre a República. Interação. Nosso momento de questões aí para reflexão. Eu pergunto para você, é possível um isolamento completo da sociedade em que se vive? É possível produzir história de uma época por meio das memórias de um indivíduo? Duas perguntas aí complementares, duas perguntas que são um pouco pegadinha. Pensa um pouco sobre isso, daqui a pouco eu volto.
E aí, pensou? Voltamos. É possível um indivíduo ser completamente isolado da sociedade? Não. O ser humano é um ser gregário, ou seja, ele vive em sociedade, ele precisa, desde o momento que nós nascemos. Isso é uma das características que a gente pode até dizer que é universal no ser humano, desde a sua origem até os dias de hoje. Tá? Então, nós somos formados a partir de um contexto histórico, de um contexto sociocultural, que cria e que nos faz agir de determinadas formas, pensar de determinadas formas. E claro que o processo histórico ele vai transformando essas formas de ação, vai transformando o contexto histórico. Então, aí a questão é, a primeira parte foi essa, e a gente consegue fazer uma história só a partir das memórias de um indivíduo? De certa forma, é possível. Por quê? Porque esse indivíduo ele vai expressar, de qualquer forma, todo o contexto histórico. A memória individual é uma memória coletiva também. Tá entranhado nele a memória coletiva, os costumes, os valores, a linguagem de uma determinada época, que é produzido coletivamente. Então dá, mas não é o ideal para o trabalho de um historiador, que deve confrontar diversas fontes diferentes e problematizar essas fontes. Tá? Vamos avançando mais. História oral. A história escrita é fundamental desde o século XIX para o trabalho do historiador, as fontes escritas, né? E as fontes orais? Bom, as fontes orais já foram muito importantes e voltam a ser muito importantes no nosso momento atual. Para a gente entender um pouco sobre como fazer história oral, a metodologia da história oral, a gente tem que pensar um pouquinho por que ela deixou de ser importante. Vamos dar uma olhada no quadro. Eu faço aqui, olha, uma breve história das fontes orais, uma breve história. Porque os testemunhos na Antiguidade Clássica e nas culturas africanas e americanas eram fundamentais. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, com Heródoto ou com o Tucídides, por exemplo, o testemunho era fundamental, a ponto até de ter que se utilizar só o testemunho pessoal. Eu tenho que ver o evento, no caso do Tucídides, eu tenho que ver o evento para poder escrever sobre aquele evento. Tá? E os testemunhos que o Heródoto pegou, por exemplo, eram todos orais, eram conversas. Tá? A história oral, o conhecimento histórico também era passado oralmente. Tá? Então as fontes orais tinham muita importância. Também na África e também na América, nas tribos indígenas. O conhecimento era pouco, o conhecimento histórico, as memórias eram pouco passadas de forma escrita e muitas vezes de forma oral. Tá? Então, sempre foi a oralidade, né, o contar para o outro as coisas que aconteceram, sempre foi, ao mesmo tempo, o principal mecanismo de passar o conhecimento histórico adiante e também o principal fonte histórica para conhecer o passado, obviamente. Né? E o que aconteceu, professor, para parar de ter importância? Porque durante um tempo não se falava de história oral. Tá? Aconteceu o que eu aponto no quadro, que é a virada linguística. O século XIX e a virada escriturária, a virada linguística é mais atual ainda. A virada escriturária do século XIX foi a ideia, porque no século XIX a gente tem o desenvolvimento fortíssimo, desde o século XVIII, do século XIX, o desenvolvimento fortíssimo da ciência. E aí você teria que demonstrar a cientificidade da história. E, naquele contexto histórico, a oralidade era algo muito subjetivo, era considerado muito subjetivo. Ali não poderia ter a verdade, ali não poderia ter o conhecimento verdadeiro, o conhecimento científico produzido pela oralidade. Então se soterrou a oralidade como fonte histórica e se buscou apenas as fontes escritas como a expressão da verdade, a expressão de algo isento. E você já sabe que não é bem assim, as fontes escritas também têm intenções, tá? Tanto quanto as fontes orais, não tem jeito. Mas ao longo do século XIX, boa parte do século XX, predominou a ideia de que a fonte escrita é
o lugar onde está expresso o melhor conhecimento histórico possível, as melhores informações. E até porque a fonte oral a gente só tem enquanto a pessoa está viva, né? Enquanto ela consegue contar para a gente. A fonte escrita a gente consegue recuar mais no tempo. Então sempre tem uma dificuldade a mais com o trabalho com a fonte oral. Outro ponto que eu trago no quadro é a questão das fontes orais crescerem muito nos últimos 50 anos, aí, desde a década de 80, 70 também, porque elas são fontes fundamentais para os marginalizados, ou seja, aquelas pessoas que elas são marginalizadas dentro da sociedade que ela vive. Então não tem documentos oficiais sobre elas. Durante muitos séculos foram os negros escravizados, as mulheres. Os marginalizados em geral da história, eles não deixam fontes escritas, muitas vezes porque não é permitido a eles nem serem alfabetizados, certo? Para deixarem fontes escritas. Então as fontes orais são fundamentais para acessar o conhecimento sobre a vida desses marginalizados, porque eles podem contar, mas claro, só aqueles que ainda sobrevivem, né? Que podem contar ou pelo menos passar para alguém essa pessoa escrever, né? Transcrever. Então, e aí entra já o nosso trabalho técnico de historiador com as fontes orais. A nossa preocupação, as nossas metodologias ao trabalhar as fontes orais, que eu trago no quadro. Né? As teorias, as técnicas da história oral. Equipamentos, o primeiro elemento que a gente sempre tem que pensar. Para fazer história oral, você precisa estar preparado com equipamentos. Microfones, gravadores, filmadoras, o essencial para que você possa gravar um depoimento, arquivar esse depoimento. Tá? Então, a história oral, às vezes diferente da história convencional, digamos assim, trabalha com fontes escritas, imagéticas, depende de equipamentos mais tecnológicos, mais sofisticados. Tá? Abordagem, paciência, empatia, questionário e condução, esclarecimento e autorização. O que é tudo isso aqui, professor? É o seguinte, para você fazer uma história oral, a primeira coisa que você tem que ter tato com a pessoa que você vai entrevistar, que você vai colher o depoimento. Sempre empatia, você não pode ser uma pessoa que força muito as perguntas, mal-humorada. Muitas vezes, relatos, eu trabalhei com história oral muitos anos atrás, mas às vezes você fica horas conversando com aquela pessoa para conseguir buscar uma ou outra informação que você estava mais preocupado, mas você precisa ter essa paciência. Às vezes já está indo embora e a pessoa lembra de um negócio e te conta, e aquilo ali transforma totalmente a pesquisa. Certo? Então você tem que ter essa paciência, tem que ter empatia, não pode ficar forçando. Mas ao mesmo tempo você tem que estar bem preparado, saber quem é aquela pessoa, ter um questionário pronto das coisas que você vai perguntar, ter alguns objetivos já demarcados, porque você vai ter que conduzir o depoimento, as perguntas, tá? Mas você não pode, é muito tênue a linha entre você colher um depoimento e você direcionar a pessoa a te dizer uma determinada coisa, não é por aí, tá? E outras questões legais e éticas são fundamentais. A pessoa tem que estar muito bem informada de qual o seu objetivo. Onde vai parar esse depoimento dela. E depois, quando você acabar o seu trabalho, é sempre fundamental você entregar esse trabalho para a pessoa, para as pessoas que você colheu o depoimento. Além da questão legal, que você tem que colher uma autorização dos depoentes, né, para eles saberem para onde vai essa documentação, né, quais são os objetivos do trabalho e tudo mais. Então, a abordagem é fundamental. Outro elemento é a questão da transcrição, porque nós trabalhamos, principalmente, o conhecimento histórico atual é transmitido posteriormente, trabalhado e transmitido posteriormente a partir do texto escrito. Então, você tem que ter a preocupação e compreender que existem normas para a passagem do oral para o escrito, para tentar garantir nessa passagem alguma fidedignidade, ou seja, as sensações também têm que ser passadas nesse documento escrito. Por exemplo, aqui eu trouxe só um exemplo, um recorte aqui, ó, de um documento que mostra esse processo de transcrição. Né? Quando, por exemplo, você não tem, na gravação você não compreende as palavras ou segmentos, você põe o sinal de aspas, né? Ou de parênteses, desculpe, né?
o hipótese do que você ouviu. Você coloca o parêntese e eu acho que foi isso que a pessoa disse, mas não dá para entender. Né? Se está truncado, tem os sinais específicos. Tá? ênfase, quando a pessoa dá um tom enfático a uma determinada coisa. Hoje a gente está até acostumado a escrever assim, né? Em WhatsApp, em textos diferentes, põe em caps lock, né? Em maiúscula, né? A expressão, porque você tenta demonstrar que a pessoa ela teve uma emoção naquele momento. Tá? Então, várias técnicas de transcrição, várias regras de transcrição são fundamentais para quem vai trabalhar com a história oral, para conseguir manter no trabalho escrito, que normalmente é a forma como a gente transmite o conhecimento histórico oficial, né? Essas emoções, esses problemas que a linguagem tem e que às vezes é difícil transmitir na escrita, certo? Então, a história oral é fundamental para recuperar algumas histórias, principalmente dos marginalizados, aqueles que não aparecem oficialmente nas sociedades, mas ela tem que ter um cuidado especial, que normalmente a gente não se preocupa muito, tá? Mas é fundamental essa área da história também e essa fonte histórica. Metodologia de análise de fontes imagéticas. Século XIX, uma preocupação muito grande com fontes escritas, num processo de formação da história como disciplina acadêmica, né, como área do conhecimento científico, tá? E as fontes imagéticas, ou seja, as imagens. Elas existiam muita preocupação já com elas no século XIX, já haviam historiadores brilhantes que trabalhavam com imagens, com história da arte no século XIX, como o Burckhardt, por exemplo. Tá? Mas a forma como nós trabalhamos atualmente mudou um pouco. As metodologias, as perspectivas que nós usamos. Vamos dar uma olhada numa breve história dessas metodologias, da forma de abordar a história a partir da história da arte. Tá? Mas não só da arte, da história das fontes imagéticas como um todo. Tá? Em primeiro lugar aqui, olha, preconceitos tradicionais, eu coloco entre aspas aqui porque essa expressão é sempre polêmica, tradicionais, mas são aqueles preconceitos, aquela forma de olhar as imagens próprias, digamos assim, do século XIX, início do século XX, tá? Obras de arte eruditas como fontes exclusivas. Lá no século XIX, durante um bom período do século XX, as imagens que eram utilizadas para o trabalho dos historiadores eram só as grandes obras de arte. Tá? Porque se acreditava que a cultura popular, as imagens que circulam no nosso dia a dia, era basicamente uma degradação das imagens eruditas. Ou seja, a verdadeira expressão de uma época estaria incrustada, né, estaria expressa nas grandes obras de arte. Tá? E as outras imagens que circulavam na sociedade seria uma degradação, seria algo irrelevante para a história efetiva, para o processo histórico efetivo. Ora, em uma determinada época, o que é uma obra de arte é determinado pelo contexto social. Van Gogh não era obra de arte, depois de séculos é que vai virar obra de arte efetiva. Então perceba que até essa dinâmica de selecionar o que é obra erudita, o que é uma obra clássica, o que é uma obra de arte efetiva, né, é um processo histórico que vai mudando. Então nós, historiadores, temos que entender que todas as imagens são fontes históricas. Tá? E a gente começou a entender isso a partir do século XX, principalmente. E com o Erhan Panovich, que eu trago no quadro para você, um grande historiador, né, que faz uma renovação ali, já na virada do século XIX para o século XX, a renovação historiográfica da história da arte. Tá? Não foi só ele, tá, o Erhan Panovich, mas tem vários outros pensadores que renovaram a análise de imagem, mas vamos focar só nele. O que ele faz? Ele faz a abertura para a arte em geral e a metodologia do Panovich, que a gente tem que ver. Né? Ou seja, ele vai considerar tudo que é produzido, todas as imagens, como algo que deve ser analisado pelo historiador, pelo intelectual, do estudo das artes e tudo mais, qualquer imagem.
E ele cria uma metodologia, né, de 3 etapas para análise do documento imagético. O primeiro é a pré-iconográfica, ou seja, o primeiro passo é o historiador analisar aquela imagem, verificar a origem dela, tá? A veracidade dessa origem, tá? Entender, digamos, o contexto, saber qual que é o contexto que aquela obra foi produzida, os seus autores, a época, sua originalidade, identificar a pintura. Tá? Depois você vai para a análise iconográfica. Você tem que entender os elementos que estão expressos naquela pintura. O que é cada coisa que está desenhada naquela pintura? Tá? E, finalmente, você vai para o método iconológico. Você vai para o procedimento iconológico, a iconologia. Tá? Que é analisar o sentido geral daquela obra dentro do contexto que ela foi criada. Eu trago aqui para você uma imagem para a gente dar o exemplo dessa metodologia do Panovich. Tá? Eu adoro essa imagem. Tá? Nossa, ela é horrível, professor. Como é que você gosta dessa imagem? Tem aí gente comendo carne de gente. Calma, gente, eu gosto dessa imagem para explicar a metodologia. O conteúdo dela é horroroso mesmo, realmente. Ora, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se depara com uma imagem dessa é entender quem fez e de onde ela veio. Bom, ela foi publicada pelo Théodore Debry, né, um editor muito famoso, lá no século XVI, tá? Na Europa, ok? Então, circulou essa pintura nos livros do Théodore Debry, okay? Lá na Europa. O que a gente tem dentro da pintura? Vamos para a iconográfica agora. A gente tem aqui a representação como eles faziam dos índios da América. Nós temos aqui as representações também de europeus ibéricos, europeus que viviam em Portugal, na Espanha, ibéricos, né? A gente está provavelmente na América, porque a forma que é pintada, que é desenhada, as terras, a questão da embarcação aqui ancorada. Tá? A gente tem pessoas comendo carne humana, cozinhando carne humana. A gente tem um açougue de carne humana, olha que coisa terrível, né? Com vários pedacinhos de carne humana que os índios comprando, a carne humana entregando joias. E aqui dentro, pasmem, tem um europeu aqui assistindo tudo isso, um ibérico assistindo tudo isso. Tá? Então, olha, eu verifiquei quem produziu, qual que é a época, é uma análise pré-iconográfica. Eu estou identificando aqui vários personagens que estão dentro dessa pintura, tá? Que é a análise iconográfica, e finalmente eu chego na análise iconológica. Qual que é o sentido geral dessa pintura? O que ela está remetendo? Tá? Qual que é o interesse dessa pintura? Bem, o Théodore Debry, eu sei que ele é um protestante, tá? E eu sei que ele foi perseguido pelos espanhóis. Ele está divulgando essa pintura num contexto que ele tenta mostrar que a colonização ibérica da América, lembre-se, ali a gente tem Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, todo mundo querendo tomar a América para explorar. Não basta cair nessa ilusão de que se os holandeses colonizassem o Brasil seria uma maravilha. Não, todos os europeus estavam preocupados em colonizar, extrair riquezas daqui, tá? Mas o Théodore Debry, ele está tentando demonstrar o quê? Olha, os ibéricos, ao colonizar a América, eles fazem aquilo lá virar um inferno. Eles aceitam o canibalismo, eles ganham dinheiro com o canibalismo. Tá? Esse é o sentido da pintura, esse é o interesse da pintura. E ela nos demonstra esse enfrentamento, inclusive no nível cultural, né, dos valores, de dizer, olha, os ibéricos são todos demonizados. É isso que eles fazem com a América. A gente tem que acabar com essa colonização ibérica lá na América, dos espanhóis e dos portugueses. Nós, holandeses, nós, ingleses, franceses, que temos que colonizar a América. Então, perceba, é o sentido geral da pintura dentro do contexto, que é a análise iconológica, que você também deve chegar a esse nível da análise das imagens, tá? Não, aqui fica claro porque eu acho essa pintura interessante, não pelo conteúdo, mas pela possibilidade de explicar essa metodologia que é muito interessante. Cultura visual e ensino de história. Tá? O que é cultura visual? Bom, hoje nós vivemos num mundo em que a cultura visual é importantíssima.
Mas não basta dizer isso, né? A gente tem que entender o que é cultura visual e como que ela é importante para o trabalho do historiador, tanto na pesquisa quanto no ensino de história. No quadro eu trago a definição para você, duas definições, na verdade, de cultura visual. Porque a gente tem duas, uma que a gente pode chamar de lato sensu, mais aberta, né? O significado abrangente de cultura visual, né? Que se diz o quê? Existe uma cultura visual que orienta e constrói o nosso mundo. Tá? Essa perspectiva entende que existem imagens em todos os lugares. Né? Um jeito mais fácil de entender isso é que existe uma placa de trânsito que te diz como agir. Tá? Existem imagens que nos guiam, que nos mostram o que nós devemos fazer. Quando você vê, por exemplo, uma imagem de uma balança, né? Uma balança, você pode, num prédio público, você já imagina, pô, ali deve ser um tribunal de justiça. Perceba, as imagens, elas orientam as nossas ações no dia a dia, são incorporadas na nossa mente e ajudam a saber o que a gente vai fazer. Dei exemplos simples, mas tem exemplos mais complexos. Uma pintura, uma obra de arte, leva valores para você e que conduzem a forma como você vai agir. Ajuda você a saber como agir. Tá? Além disso, no quadro, a gente tem a ideia de que essa ideia de que a cultura visual é significado abrangente, né, que a gente está imerso em imagens que nos guia, ela recusa aquelas categorias clássicas ou tradicionais de história da arte, de história imagética. Né? Por quê? Por exemplo, a arte menor e a arte maior não existem mais. Tudo pode ser arte, tudo é imagem que deve ser analisado. Tá? Então, quando a gente fala de cultura visual, a ideia que a gente tem que ter é essa, de que as imagens estão em volta de nós o tempo todo, tá? E elas servem para nos orientar. E não adianta ficar separando a arte erudita e a arte popular, a arte maior e a arte menor, porque tudo, um simples desenho no papel, uma placa de trânsito, serve para orientar o que a gente tem que fazer. Tá? Como que funciona o nosso mundo. E o historiador deve estar atento a estudar essas imagens todas. Agora tem uma outra definição de cultura visual, que eu trago no quadro também, que é o sentido stricto sensu, ou significado restrito. Né? A centralidade da imagem na nossa sociedade moderna. Como hoje a cultura visual, a imagem é mais fundamental ainda para a gente do que foi alguns séculos, algumas décadas, na verdade, atrás. Aqui o exemplo claro. Eu adoro esse exemplo, que eu gosto muito de computador. Aqui a gente tem uma imagem de como era o sistema operacional há 20 anos atrás. 20, 30 anos, 20 anos. Ainda era, mas menos. 30 anos atrás era assim. Era tudo digitado. Você tinha que botar todos os comandos, né, aqui, ó, para que o processo acontecesse. Tá? Atualmente, você abre um computador, um celular, qualquer coisa, você não precisa digitar nada, escrever nada, você não tem que compreender os processos, você clica em ícones. Você clica em ícones. É quase intuitivo, tanto que o bebê, posso dar até o